qual aparelho comprar, qual marca comprar, qual que é o preço, como começar. Então, uma dúvida muito frequente de quem vai começar a fazer ultrassonografia ou quem já faz e quer empreender é qual aparelho escolher. E hoje o Diego da Focomed para a gente passar para vocês aí 5 dicas de como escolher o seu aparelho, o seu primeiro aparelho de ultrassom. Então, uma live muito diferenciada aí para todos aqueles que trabalham com a ultrassonografia, para ter um pouco mais de consciência sobre os aparelhos de ultrassom. E aí, meu amigo, vamos nessa, né? Vamos começar? Vamos. Primeiramente, Diego, gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal. Legal, legal. Bom, meu nome é Diego, eu trabalho com vendas de aparelhos de ultrassom desde 2010. Em 2009, eu entrei no mercado para ser vendedor da Samsung aqui no estado do Ceará e Rio Grande do Norte. E aí eu fiz um trabalho comercial muito legal, acabei conhecendo muita gente, fazendo bons amigos. E em 2012, 2013, eu acabei saindo da Samsung na época, fui para a Philips, passei também um tempo lá. E aí eu comecei a empreender no ramo de aparelhos de ultrassom seminovos, porque quando eu saí das vendas, os médicos que eu tinha vendido a máquina me procuraram novamente. E aí, cara, eu quero trocar de máquina, quero fazer um upgrade. E aí foi quando eu percebi, cara, tem uma demanda legal do mercado. E aí, desde então, eu sempre venho fazendo esse trabalho, né, fazendo intermediação comercial, indicando novas vendas, né? Às vezes o médico quer vender a máquina dele e me chama para eu vender, né? Então eu vou lá, consigo dentro da minha carteira de clientes, eu pego e vendo a máquina dele, aí é o tempo que ele também faz o upgrade dele também, porque assim, a gente entrando aqui agora basicamente no primeiro tópico do nosso assunto, né, doutor? É a ideia do planejamento, né? E aí é que entra o trabalho do Diego na Focomed, assim, a gente faz todo um estudo com o médico, tanto para quem vai comprar, para quem vai vender, para a gente fazer um negócio certo, fazer um investimento certeiro, né? Para não sair gastando dinheiro assim, sem pensar, sem fazer as coisas na emoção, né? Porque a gente sabe que vendas é muita emoção. As coisas, a gente às vezes toma atitude por impulso, né? E o grande lance do aparelho de ultrassom assim, é que é um impulso muito caro. Às vezes você gasta 100 mil reais desnecessariamente, né? E 100 mil reais é muito dinheiro, né, doutor? Exatamente. E é isso. Estou aqui no mercado facilitando a vida dos médicos, ajudando os médicos a fazerem um melhor investimento de forma segura, transparente, né? E com preço justo também de mercado. Então, o Diego trabalha aí há pelo menos 12 anos, né, no mercado da ultrassonografia, foi representante das principais marcas e desde então ele empreende através da Focomed, prestando uma consultoria tanto na compra quanto na venda. E eu posso afirmar, Diego, que a maioria dos médicos, dos colegas, assim, eles não têm muita profundidade no conhecimento dos aparelhos, de como comprar, como vender. E eu acho que trazer essa consciência para eles vai ser fundamental. Para quem é novo no canal, eu sou Matheus Queiroz, né? Eu sou médico radiologista, especialista na área de músculo. E através do canal aqui eu falo bastante de ultrassom músculo esquelético. Então a gente separou 5 dicas, né, Diego, para agregar bastante pessoal aí. Qual que é a primeira dica, Diego? Chega alguém, vou chegar para você e falar assim, Diego, estou querendo comprar um ultrassom. Qual aparelho que eu compro? Que é a pergunta que o pessoal faz, né? Qual que eu compro? Pois é, cara. Essa é a pergunta, assim, geral mesmo, né? Eu estou começando agora na ultrassonografia, quero saber qual aparelho que eu compro, por onde é que eu começo. Bom, é aí que começa o planejamento, sabe, doutor? Eu acredito que esse primeiro passo é o passo mais importante para que você consiga fazer um negócio, né? Então, por exemplo, quando você vai fazer um investimento desse, a gente está falando aí de um investimento acima de 50 mil reais. Hoje o médico se prepara para investir num aparelho de ultrassom seminovo, né? Principalmente se a gente estiver falando aqui de radiologista, porque o radiologista ele tem uma especialidade diferenciada dos outros ultrassonografistas, porque a visão dele da imagem é uma visão bem mais profunda, ele requer uma imagem menos granulada, então ele tem uma exigência diferenciada. E não é qualquer aparelho que atende o radiologista, né? Porque assim, às vezes o cara está muito preocupado só com o bolso, mas aí quando ele começa a trabalhar com aquele equipamento, ele vê que o negócio é lento, que a imagem não é legal, que o cara passa meia hora procurando o vaso ali, aí ele, poxa, tá entendendo, doutor?
Sim, Esse é o grande lance, é o planejamento, cara. Às vezes não é só o dinheiro que vai resolver o teu problema naquele momento. Por isso que é interessante você se conhecer qual é a tua necessidade. Ah, eu sou radiologista, quero comprar um aparelho para complementar os meus atendimentos, né? Ou para ser o meu principal job, é a minha principal função, eu só vou ganhar dinheiro com isso. Ele precisa saber, se conhecer nesse primeiro momento, né? sim, exatamente. Então, essa é a primeira dica, né, para o pessoal, que é conhecer a sua necessidade de perto. Assim, por que que você quer comprar esse aparelho? E qual que é o seu grau de experiência, de iniciação? Qual que é o seu planejamento, né, do negócio, né, seu business plan? Porque Exatamente. isso que vai ser importantíssimo, assim, porque hoje em dia a gente vê, principalmente tem muita gente que me segue que é ortopedista, e às vezes ele quer para infiltração, que é uma necessidade completamente de, igual você citou, é um radiologista que ele falou assim, cara, me formei aqui, ou um ultrassonografista que vou comprar um aparelho para minha clínica e vou trabalhar. Então são completamente necessidades completamente diferentes, né? Uhum. Então eu acho que o primeiro passo é isso aí. Qual que é a sua necessidade? Qual que é o seu objetivo com o ultrassom? Então tem gente que vai falar assim, ah, eu quero fazer só músculo. Tem gente que vai falar, ó, eu sou radiologista, eu vou fazer músculo, eu vou fazer saúde da mulher, vou fazer obstetrícia, vou fazer vascular. Então já muda completamente a necessidade, né? E já muda Já, completamente a sugestão. já muda. E é interessante desse primeiro tópico, desse primeiro planejamento, tem um conceito aí do mundo empresarial que é uma sigla chamada MVP, né? Que é Produto Mínimo Viável. Então, Uhum. quando o médico ele faz o curso, né? Por exemplo, faz lá o curso de músculo esquelético e vai começar a ofertar esse serviço na região dele, ele precisa experimentar, cara. Como é que vai ser isso daí? Não é porque às vezes a gente fala assim, não, Diego, eu só trabalho com ombro e tal, eu só vou fazer ombro. Mas com o tempo ele começa a conhecer outras coisas, aparecer outras coisas, e ele meio que se perdeu naquela primeira impressão. Por isso que é interessante hoje você começar com um aparelho seminovo, porque você vai experimentar, você vai validar aquela ideia. Né? Então você experimentou, colocou o produto mínimo viável no mercado, sentiu, colheu os resultados, aí é nesse momento que você faz um upgrade da máquina. Vai com uma máquina mais top, procura um aparelho com uma frequência maior e tudo mais. Né? Precisa sentir primeiro o mercado, né, doutor? Perfeito. E tateando, né? E coloca um pé primeiro, depois o outro. Não vai já fazendo um grande investimento sem ter um planejamento, né? Porque Exatamente. eu acho que a principal consciência é ter essa que você falou, né? A gente está trabalhando ali em aparelhos de pelo menos 50 mil, né? Exatamente. E assim, quando ele chega numa feira dessa, numa JPR, né, Jornada Paulista de Radiologia, os vendedores que estão lá, cara, eles não sentam contigo para conversar sobre MVP, não, cara. Ele chega lá para falar assim, amigo, olha, você vai ser o único da sua região. Olha, o último argumento que eu vi foi crucial. Não, você vai ser o único da tua região que tem esse aparelho aqui, que faz Wi-Fi, o exame por Wi-Fi, não sei o quê. Eu disse, doutor, você comprou por causa disso? Eu disse, porque eu achava que ia aumentar o status. Cara, mas não é bem assim. Né? Ou seja, ele investiu 100 mil numa máquina, quando na verdade uma de 30, uma de 20, 25 atenderia a mesma necessidade dele. Então, assim, é preciso ter esse cuidado, sabe, doutor? Assim, é preciso cuidar mais do teu bolso. Porque, assim, o médico, acima de tudo, cara, ele é um empreendedor. Ele vende serviço. Ele não pode sair, assim, de forma amadora fazendo negócio. Né? Todo mundo quer escalar. Todo mundo quer ganhar mais. Todo mundo quer crescer. Para você crescer, para você escalar, você precisa se organizar. E a organização é a base, meu irmão. É a base do negócio. Senão você faz investimento e é investimento errado. Você perde dinheiro, perde tempo, dor de cabeça. Né? Mas legal. Aí, beleza. Então, o primeiro passo, eu acho, a primeira dica é conhecer exatamente a sua necessidade. Para depois a gente partir para a segunda dica, que é definindo qual aparelho comprar, né? Exatamente. Legal. Essa E parte aí, aí do aparelho, essa parte do aparelho qual comprar, doutor, ela está muito ligada ao primeiro ponto do planejamento, né? Que você já vai conhecer. Quando você faz esse planejamento, eu vou abrir uma clínica, eu vou atender essa esteira de serviços, então eu preciso de um aparelho que vá pegar, por exemplo, não só a ultrassom geral, mas a parte
vascular e também de cardio, né? Você faz aquele pacote completo, né? E aí você já sabe qual tipo de aparelho você precisa. Aí agora, esse tópico ele é muito legal, porque é o que eu falo demais aqui na Focomed. Uhum. Você tem que ter aquela visão, mais uma vez, empreendedora, para escolher o primeiro produto, porque não é uma parada que você vai testar, não é? Não é aquela história do MVP? Não é? Não. Você não vai botar logo, você não vai jogar todos os ovos numa cesta só. Vai fazer uma loucura dessa. Você vai, né? Você vai experimentar, que é aquilo que a gente acabou de dizer. Então, já que é uma coisa que vai experimentar, o que é que eu tenho que fazer? Qual é a dica que eu dou para todos os meus clientes nas minhas consultorias? Cara, compra o que tem mais valor de mercado. Por quê? Porque na hora que você testar e não curtiu, você vende pelo mesmo preço. Ou seja, você não perde dinheiro. Tá ligado como é que é, doutor? É o grande exemplo de carro também, né? É igual, dá para comparar muito igual ao carro, né? Você comprar Demais. um Civic, um Corolla ali, você não vai perder muito dinheiro no repasse, né? Exatamente. Então, assim, é algo que você tem que prestar muita atenção. Aqui, você falou em carro. Aqui em Fortaleza, a Hilux, ela é muito bem assim, avaliada, porque como aqui tem muitas dunas, tem muita praia de off-road, aqui o 4x4 ele é muito bem avaliado. Inclusive, eu sou fã também do 4x4 tem, né? E assim, o pessoal fala assim, vai começar com qual 4x4? Cara, começa com a Hilux, porque se tu não gostar, tu vende pelo, talvez até mais do que tu comprou, né? Sim. Então, o ultrassom é a mesma coisa. Então, por exemplo, quando a gente fala hoje de portátil para um radiologista, o que é que vem na minha cabeça? O Logic é. Porque a gente sabe que o Logic está há muito tempo no mercado, todo mundo já conhece a máquina, ele entrega uma boa imagem, ele não é aquela perfeição estourada, linda e maravilhosa, mas ele atende muito bem o que ele promete. E o Logic na hora que você põe para vender aqui agora, amanhã tu já tem cliente querendo comprar. É impressionante. Logic e mais Sonos 6, que são os dois portáteis aí do mercado, topzinho, que vende bastante, não tem erro. Então, assim, eu indicaria, tá certo? Voltando aqui ao ponto, definir qual aparelho. Primeiro ponto você deve pensar, aparelho mais comercial. Porque se não der certo o que eu quero testar, eu consigo vender pelo mesmo preço e não perco dinheiro. Uhum. E vendo rápido, tá? E vendo rápido. Tem esse detalhe. Que é assim, tempo é dinheiro, né? Sim. Também tem esse detalhe. É igual nos investimentos. É um aparelho que tem que ter liquidez diária, doutor. Sim. Tem que ter bastante ação ali rodando, né? Um movimento de. Que você consiga vender na mesma hora e tu pega o dinheiro, né? Não perde tempo de nada. E essa dica é fundamental que você diminui seu risco no investimento. É que assim, eu vou até falar quais seriam as minhas perguntas para quem quer comprar o aparelho, que muda o foco, mas elas se complementam. Pode perguntar. A primeira pergunta que eu faria seria para o colega que quer comprar, qual que é a sua necessidade de portabilidade? Porque dependendo da necessidade, né, para o pessoal entender, a gente tem os aparelhos fixos. Fixo, pessoal, não é um aparelho que não sai do lugar, tá? É um aparelho que foi feito para trabalhar num lugar só. Você tem uma rodinha, você consegue mudar, se precisar mudar de cidade, você consegue mudar, mas ele não foi feito para você trabalhar em vários lugares. Esse é o fixo, que é o padrão que a maioria dos radiologistas trabalha. Aí existe o aparelho portátil, que é semelhante a um notebook, uma maletinha que você pode levar para uma cidade vizinha, e tem um aparelho ultra portátil que praticamente é de bolso. Você pode colocar o transdutor num tablet, num celular. Então tem esses três tipos de esses três aparelhos, né? O fixo, o portátil e o ultra portátil. Então assim, o que eu vejo, a pessoa vai fazer agenda em um lugar. Agenda, o que eu digo, vai trabalhar ali, vai fazer 15, 20 exames, comprar um fixo. Vai fazer exames em mais de um lugar? Vai trabalhar em uma prefeitura, na sua própria clínica e precisa se locomover, precisa dessa portabilidade? Aí eu iria para um portátil. E, vou fazer só intervenção, vou complementar a consulta. Complementar a consulta um ortopedista vai fazer um exame físico de ombro e eu não vou fazer muitos exames, eu vou complementar a consulta, eu vou colocar isso como um adicional na minha consulta, vou agregar minha consulta. E aí ele pode optar até por o ultra portátil. O ultra portátil não recomendaria para quem quer fazer agenda mesmo, né? Fazer uma agenda de tocar 10, 15, 20 exames ali.
Mas para quem quer fazer uma intervenção, um complemento, aí o ultra portátil. Então, eu dividiria nessas 3 classes aí, já de começar a escolher. Com certeza. E os ultras portáteis aí, eles estão vindo no mercado com força total, né? Tem E, o Lumify aí da Philips, que é um aparelhozinho show de bola. Eu vejo que ele está tendo uma aceitação, né? Tem o Butterfly também, que é aquele importado também, né? e eu queria tirar até uma dúvida com você, Diego, porque, na verdade, sim, para você esclarecer mais para o pessoal, como você já trabalhou nas principais marcas, né? É que quem entra nesse mundo, ele fica completamente perdido. Que daí você dá uma sugestão, igual você falou, tem o portátil que é o Logic Air. Tem o HS40 da Samsung, tem o Apple da Toshiba. E aí ele fica meio sem saber. Então, para o pessoal entender, existem as marcas, né? Aí dentro das marcas existem, cada marca tem sua linha, né? Uhum. E a versão seria isso? É assim, ela tem as marcas, vem a GE, as principais marcas, né? GE, Philips, Samsung, Canon, Hum. Siemens, Exaot, que são marcas que já estão há muito tempo no mercado, certo? Isso é uma das mais tradicionais. Tem a Mindray também, que está há muito tempo já no mercado, desde a década de 90 que estão aí dominando no mercado. Acho que você até conhece, né? A Mindray, né? Sim, a Vino chegou agora também, né? É a Vino, cara, e eu vi que os equipamentos têm uma qualidade muito legal, muito boa. Sim. Estão falando Nossa, muito o bem das imagens dele. pessoal do músculo tem elogiado bastante. Isso é verdade. Então tem as marcas e tem os modelos, né? Então cada marca tem a sua grade, a sua esteira de modelos, né? Então a Samsung, por exemplo, tem a linha HS, que vai desde o 30, e aí vai subindo 80, e vai mudando algumas versões, mas é uma linha desse mesmo grupo, né? A GE é a mesma coisa. Então, pessoal, tem uma marca, né? As principais aí o Diego falou, né? Então, a GE, Samsung, Philips, Siemens, Exaot, a gente falou um pouco da Mindray, Vino. E Vino, né? cada marca vai ter uma linha de aparelhos. Então, por exemplo, a Toshiba ela tem a Oxario e tem a Apple. E vai só subindo, assim. Aí até dentro das linhas, depois tem a versão do aparelho, né? Porque o pessoal às vezes só muda a versão do aparelho. Exatamente. E interessante, doutor, também, você falou agora, para a gente conhecer as marcas, que cada uma tem seu ponto forte e seu ponto fraco. Sim. E isso é muito relevante para aquele cara que tem uma especialidade diferenciada como radiologista. Como eu te falei, não é todo aparelho que vai te agradar, não é todo aparelho que vai atender a tua necessidade, Uhum. né? E assim, por exemplo, algumas marcas têm esse diferencial de cara, né? Por exemplo, a Samsung, eu vejo que de cara o foco dela é a saúde da mulher. Tanto é que os aparelhos que ela tem, todo o diferencial de tecnologia está em cima de softwares obstetrícias, né? Coisa de 4D, para ver o rostinho do bebê, para ver ele piscando, para ver ele sorrindo e tal, aquela coisa toda. Então a Samsung ela é muito boa ali no convexo, no transvaginal. Realmente, assim, a imagem, quando ela comprou a Madison, quando eu entrei, ainda era a Madison, era a Samsung Madison, né? E a Madison já tinha essa qualidade de mercado. O foco deles era ginecologia total. Uhum. E aí, quando a Samsung entrou, ela pegou um pouco dessa tecnologia e melhorou e vem melhorando a cada tempo. Então, a GE, por exemplo, e a Toshiba, que agora é Canon, né, aqui, mas eu ouvi dizer que a Toshiba não acabou. Acho que lá fora eles estão fabricando ainda, né? Eu não sei como foi a transação deles lá. Mas os radiologistas adoram demais a Toshiba e a GE. Eles falam muito bem, né? Assim. Então, é nesse rumo que eu acho que o profissional que está aqui nos assistindo deve caminhar, doutor. Eu acho que ele deve procurar, não é inventar roda, é pegar a carona do que já tem, do que já funciona, do que já é realidade do mercado, né? E aí eu falei só até das linhas, porque com o passar do tempo, alguns aparelhos vão sendo deixados de produzir e essas marcas vão renovando essas linhas, né? Vão renovando, né? Vão colocando outros modelos na frente, né? Por exemplo, a Samsung, ela tinha o modelo era só H60, H70, né? E aí depois eles colocaram HS, colocaram o S de Samsung, né?
Uhum. E vão mudando, né, cara? Eles precisam mudar. Mas as mudanças dos fabricantes são pequenas, não são muitas, não, no ano. Uhum. Coisas, assim, pontuais. Sim. O que eu gostaria de chamar a atenção do pessoal é principalmente para quando for comparar os aparelhos de diferentes marcas, se atentar ao ano, né? E comparar linhas semelhantes. Porque se você pega uma linha da Samsung, uma HS, e vai comparar com uma outra linha da Toshiba de 5 anos atrás, vai ter uma discrepância muito grande. Então, se você decidiu, que eu acho que a segunda, acho que seria até o que eu colocaria, né? A gente falou ali qual que é a sua necessidade. Eu pensei ali separado os portáteis, você chamou a atenção para uma coisa muito importante, que é compre um bom comercialmente, que você vai diminuir o risco do seu investimento, né? Que se você precisar vender, se você não validar o seu projeto, você vende sem perder dinheiro, diminuindo muito o seu risco. E eu acho que estipular faixa de preço que o empreendedor, o médico está disposto a gastar, né? Eu acho que esse aí seria um outro passo, porque daí ele vai conseguir entender dentro desses aparelhos qual que ele vai comprar, né? Porque normalmente a gente tem, quando a gente fala de aparelho fixo, a gente tem um de entrada, um intermediário e um top de linha, né? Exatamente. Aí Exatamente. de valor você deve saber até melhor do que eu, mas eu, pelas minhas últimas pesquisas ali, você pega um intermediário sendo ali de 120 mil a 160, então um top mais do que isso e o inferior ali talvez de 80, um fixo, né? De 80 a 120, mais ou menos isso seria? Seria, isso é um aparelho novo, né? A gente falando É de isso, aparelho isso. novo. Falando de aparelho Um novo. aparelho novo, novo é nessa faixa. É igual a carro, né? Tem a versão de entrada, a versão intermediária, a versão top, a versão black, premium, sei lá. E aí, todo fabricante tem isso. Todos têm, né, o de entrada, a versão do meio e tudo mais. E gira nessa faixa de valor mesmo. O de entrada hoje, com 3 sondas tradicional, ele gira em torno de 80 mil, né? Um Uhum, intermediário nessa casa de 130, 140, e os uhum. tops partindo aí de 180 em diante. Ficaria nessa faixa realmente. Né? Assim, de aparelho. Agora você falou um negócio muito legal, doutor, que é muito interessante, essa questão de você saber qual é o teu caixa, né? O teu budget. O que é que quanto tu tem? Porque assim, uma coisa é você querer comprar, outra coisa é você poder comprar. E isso, cara, atrapalha demais. Olha só, isso é muito legal essa dica. Atrapalha demais na tua pesquisa. Porque é o seguinte, quando tu chega para o vendedor e fala assim, olha, estou precisando de um aparelho assim assado, quero botar na clínica, eu vou atender aqui um público A, B, C, D, e o cara ele vai te bombardear de opções. E aí ele vai confundir a tua cabeça. Ele vai Uhum. embaralhar o teu planejamento. Porque ele vai jorrar um monte de coisas que não está dentro do teu perfil. Então, quando você for fazer uma pesquisa, já chega para o vendedor, olha, eu tenho 100 mil reais aqui em caixa, eu preciso de um aparelho assim, assado, tá certo? Para atender esse tipo de demanda. O que é que você tem aí? Pronto, esse é o comportamento seguro, tá certo? Por Uhum. quê? E aí você vai receber propostas que realmente estão dentro da tua realidade, você não vai perder tempo ouvindo propostas que não vai Sim, casar. Você vai comprar um aparelho de 300 mil reais só porque tu é o único da região que vai comprar, cara? sim. Né? É. Então, peraí, vamos pensar nisso daí. Então, é muito legal isso que você falou. Então, você que está assistindo essa live, presta bem atenção nisso. Quando você partiu para a pesquisa, já deixe bem claro quanto você quer gastar, quanto você quer investir, né? Ou melhor, investir na compra daquele aparelho. E ressaltando exatamente isso, né, Diego? Porque é a palavra que você falou, é investir. Se você faz um bom negócio, você tem que encarar isso como investimento, porque eu acho que você pensar como um custo e querer economizar é o que você falou no início da live. Aí você vai lá, tem o público, a clínica está funcionando e você comprou um aparelho muito inferior que está te dando dor de cabeça. Está lá travando, você está perdendo o seu tempo de produtividade porque você não tem confiança diagnóstica, que não tem a imagem que você quer. Então, é encarar como investimento mesmo, que de fato é. É isso que vai te dar retorno financeiro. Então, colocar o pé no chão é investimento. Não tenta, vou segurar o dinheiro aqui para aumentar minha margem, porque isso depois vai te atrapalhar no seu desempenho como profissional. E também não adianta você falar assim, pô, vou comprar o mais top, que eu vou ser o único da região que vai ter, e daí você não vai ter retorno financeiro.
Então, chegar nesse valor e ali você vai afunilando, né? Com certeza, né? Você falou aí no retorno financeiro, né? O famoso ROI. Uhum. Esse financeiro, essa parte, cara, ó, poucos, acho que poucos têm essa noção de que, porque assim, o aparelho de ultrassom, doutor, vamos lá aqui para a base do financeiro, né? O limite financeiro. Tem rendimentos, tem investimentos que você faz que viram um ativo e aqueles Uhum. que viram passivo, né? Qual é o que vira ativo? É aquele que vai te dar dinheiro. É aquele que vai botar dinheiro no teu bolso. Isso é um ativo, né? Sim. O passivo é aquilo que não vai te dar dinheiro, que só vai tirar dinheiro do teu bolso. Né? Por exemplo, se eu tenho hoje, eu sou médico, tenho uma clínicazinha e tal, o negócio está bombando, eu estou com uma grana para fazer um investimento. Eu vou lá e compro uma Hilux, tá? Compro lá uma Hilux Zona iradíssima, e aí eu tenho um aparelho bem velhinho na minha clínica. Quem é que me dá dinheiro? É a Hilux ou a clínica ou o aparelho de ultrassom? Cara, é ultrassom. Assim, E você deve fazer... O investimento tem que ser certeiro lá, porque é ele que vai pagar as tuas contas, meu amigo. sim, Tá exatamente. entendendo, doutor? A lógica do negócio, cara? Com certeza, com certeza. E aí a Então, gente, aí você entendendo ali o preço que você tem disponível, entendendo um pouco das marcas, sabendo como comparar uma marca da outra, a gente vai para o terceiro ponto, né? A terceira dica é como encontrar o seu aparelho. Então, assim, hoje, quem está ali não sabe nem por onde começar. Decidiu, vou começar aqui a fazer o ultrassom musculoesquelético, vou comprar um aparelho. Onde que ele vai encontrar o aparelho dele, assim, que você recomendaria? pronto. Primeiro canto que ele vai pesquisar, ele vai lá no Google, né? Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai lá no Google, bota lá o nome do aparelho, ou então ele coloca lá ultrassom seminovo. Essa semana eu estava olhando no Google as principais palavras mais buscadas relacionadas a ultrassom, né? E uma das que eu vi de equipamentos era o Logic Air, que até falei dele nesse instante, né? Então, primeiro canto, você vai pesquisar na internet. A primeira dica que eu te dou. Por quê? Porque você vai dar aquela pulverizada, vai dar aquela surfada nas informações. Dá uma Uhum. olhada no Mercado Livre, no OLX, vai lá no Facebook, nos grupos no WhatsApp, começa a pedir indicações, conversa com um, conversa com o outro. Você vai juntando ali todo mundo no topo do funil, certo? Pegou as propostas, analisou um pouquinho de... Aí você já começa a fazer os contatos com os vendedores. Por que, doutor? Veja bem. Por que é que você precisa desse cuidado? Porque no mercado de usados, não existe uma certificação, não existe um registro para você ser vendedor de usados. É diferente do novo, que eu preciso me credenciar à fábrica, tem todo um contrato, tem todo um compliance envolvido ali. No mundo dos usados, qualquer cidadão pode entrar. Uhum. Qualquer. Por isso que existe uma alta taxa de enrolação. As pessoas são frequentemente enroladas na internet, né? Porque comprou no site tal, o cara não entregou a máquina, porque comprou em não sei aonde, o cara não entregou. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa fazer uma análise mais segura. Então, pedir indicações, fazer uma busca, né, Uhum. detalhada, investigar a vida daquele cara, do vendedor, daquela marca. Por exemplo, uma dica bem básica. Pode anotar. Você coloca lá no JUS Brasil, JUS, brasil.com.br. Ele é um Uhum. site de processos no Brasil todinho, certo? Tipo, Reclame Aqui, você reclama, faz uma reclamação da empresa, pronto, Uhum. você vai lá no Reclame Aqui e no Jus Brasil e coloca lá o nome da empresa, cara. Pronto, na hora que você coloca lá, você vai ver se a empresa ou aquela pessoa está respondendo algum processo. E sim, você não precisa ser advogado para ler, para ter noção do processo, Uhum. porque vai estar lá tudo livre. Os processos, com exceção de família, que é segredo de justiça, e alguns criminais, a maioria é juizado da Fazenda Pública, ou juizado especial, processos cíveis, qualquer pessoa pode ter acesso. Aí você olha lá, se ele está lá como réu, qual Uhum. foi o crime, o que é que estão acusando ele, você já tem noção. E aí, meu amigo, você já começa a fazer uma peneira dessa galera. Não, esse aqui parece ser honesto, não tem nenhum processo, vou perguntar aqui. E aí você começa a fazer essa pesquisa. Um bom Uhum. comprador é aquele que sabe pesquisar, aquele que sabe ouvir, que sabe investigar, né? Sim. Porque, assim, é um conjunto do negócio. Porque, assim, se você não tem condições, doutor, de comprar um aparelho novo, não precisa comprar um aparelho novo, cara, você tem que fazer esse trabalho manual. É um trabalho manual, entendeu? Ah, É um negócio que você tem que passar ali, perder 1 hora do teu dia,
para fazer esse planejamento, para poder argumentar com o pessoal, para poder investigar, porque senão tu toma um tombo de 50, 60 mil, ó, no piscar de olhos. Exatamente. Então, acho que assim, a primeira questão para levantar é até se a pessoa vai comprar o primeiro aparelho, comprar novo ou usado, né? Ou seminovo. Aí a primeira pergunta, assim, como você classifica a diferença de um seminovo para um usado? Muito boa, muito boa. Excelente pergunta. Como é que classifica a diferença de um aparelho usado para um seminovo? Vamos lá. Eu vou dar a minha opinião, certo? Assim, não é uma coisa fixa de mercado, mas é o que eu vejo o mercado aplicando. Não só na venda de ultrassom, mas também, por exemplo, na venda de carro. Então, qual é a diferença? Um aparelho que tem hoje até 2 anos de uso, ou que tem até 500 exames feitos, ele é um aparelho considerado seminovo. Certo? Até 2 anos de uso e que tem assim, uma quilometragem bem baixa, digamos assim, de exame, né? Esse aí é um aparelho seminovo, porque é um aparelho que você não precisa fazer nada, doutor. Sabe aquele aparelho que você é só comprar e botar na clínica para trabalhar? Sabe? Pronto. Esse aí é considerado um aparelho seminovo, até 2 anos, 3 anos no máximo. Passou disso, ele é considerado usado. Tá? Então, um aparelho com 4, 5, 6, 7, 8, 10, ele é um aparelho considerado usado. Só que, no meio desse garimpo que você vai fazer, olhando os sites, conversando com um, conversando com o outro, você provavelmente poderá achar um usado que bota no bolso um seminovo, digamos assim. Né? Porque assim, ele entra na categoria de usado por causa do ano. Né? Então, assim, por exemplo, eu peguei um aparelho, um Logic 2014, recentemente, que só tinha 152 exames. Mano. Um novo aparelho. Mas era 2014. Né? Ele aí está na categoria de usado por causa do tempo, realmente. O tempo ele é cruel. Então, a diferença é essa. É a quantidade de tempo de fabricação e, principalmente, a conservação. Quanto mais o produto tiver conservado, né, mais novo, aparentemente novo, mais a categoria dele vai ser a diferenciada, que nesse caso é seminovo. Sim. Então, em resumo, aí é importantíssimo analisar a conservação do equipamento, né? Olhar se todos os botões estão funcionando, olhar bem a sonda, aquela membrana, se ela está íntegra, né? Que é a principal peça ali do aparelho, os transdutores, né? Exatamente. Porque eu penso assim, talvez a melhor opção para quem vai começar é até um usado / seminovo, né? Qual que é a diferença de preço, assim? É igual o carro? Carro a gente sabe que só de você tirar da loja já cai uma porcentagem do preço. Como que é isso no mercado de ultrassom? Mesma coisa também. Tem a depreciação em torno de 20% a 30%, depende da marca, depende do modelo, que vai ter essa depreciação. Obviamente, um Logic a depreciação dele é menor do que um Mindra M7, por exemplo, que é um outro portátil da Mindra, mas que não tem o mesmo valor comercial do Logic apesar de serem concorrentes, mas um perde mais, outro perde menos, naturalmente. Por causa da demanda, porque quem dita as regras, doutor, não é o OLX, não é o Mercado Livre, não é a Focomed. Quem dita as regras é o mercado, cara. O mercado é que diz quanto é que aquele produto vale, né? É a demanda. Então, quanto mais gente estiver procurando ele, naturalmente vai ser mais caro, né? Vai ter aquela valorização. Sim. Então, hoje, a diferença do seminovo para um usado de preço é ínfima. Não tem muita diferença, não. Por quê? Porque já entrando na precificação, o quem manda não é o ano de fabricação, é a conservação do produto. Conservação. Entendeu? É a conservação. É a rainha do processo. Da precificação é a conservação. Não tem por onde correr. Ela está na ponta da pirâmide. Por quê? Vejamos. O que é que valoriza o produto usado? É a conservação, cara. Não é quando ele foi fabricado. Não adianta. Ninguém quer saber isso. Quer saber, por exemplo, um carro. Se eu pego um carro hoje, 2012, com 10 mil quilômetros rodados, ele é considerado um carro zerado, meu amigo. Sim, exatamente. Tá Isso é de exemplo, né? Aquele carro que o cara anda na cidade, anda todo devagarinho. Você vai deixar o filho na escola. Né? Eu peguei um dia desse, tinha um aparelho que eu vendi, um R3, que é um da Madison, Samsung Madison. O médico comprou o aparelho para fazer os exames da esposa dele quando estava grávida, doutor. Entendeu?
Acho Então, que não assim, deu muito retorno financeiro, não, né? Mas talvez emocional rapaz, sim. deu, porque ele presenciou ali todos os dias, né, vendo o filho dele ali. Aquilo ali para ele 365. é. Então, então, um aparelho desse aí realmente tá muito novo, né, cara? Tá muito Sim, zerado. Então, tem uma precificação diferenciada. Ele não pode entrar na prateleira com o mesmo preço de um que não tem a mesma conservação. Seria injusto, né? sim, Seria perfeito. injusto, seria assim, um erro muito infantil do vendedor não fazer essa diferença, né? E nesse processo, assim, da escolha de um seminovo usado, como é que funciona? Até levantar três tópicos, assim, como inspecionar esse aparelho, saber se esse aparelho tá top, tá conservado. E a outra questão é se existe alguma garantia. Muito boa, muito boa. Excelente pergunta. Né? Assim, são perguntas bem específicas. Vamos lá. Como é que você faz para inspecionar, para avaliar um aparelho? Vamos lá, vamos para a quarta dica. Como inspecionar um aparelho? Tem duas formas. Tem aquela forma online e tem a presencial. Por que online? Porque às vezes você está negociando com um aparelho lá em Natal, né? Você está em Belo Horizonte e o aparelho está lá em Natal, Rio Grande do Norte, com sotaques diferentes, costumes diferentes, horários diferentes, né? Um monte de coisa diferente. Então, o que é que você precisa fazer? Marcar uma videoconferência, doutor Matheus. Tem calma, não é só essa forma, não. Essa é uma das. Você pode marcar uma videoconferência com uma pessoa lá, como a gente está fazendo agora aqui, ó. Aí a Uhum. pessoa pega o telefone lá, pega o aparelho, liga aqui o Doppler, mexe aqui um pouquinho aqui no zoom, aumenta o ganho agora. Agora aperta aqui no teclado para ver se está tudo funcionando. Então é essa forma que você tem de forma muito segura de avaliar o aparelho se está funcionando. Eu faço isso demais. Às vezes eu marco videoconferência com o meu cliente que quer fazer uma análise do aparelho dessa forma. E, cara, é divino, porque dá para você ver os defeitos. Por Uhum. exemplo, vou dar uma dica aqui para quem for olhar mais Sono 6 da Samsung, que é o portátil. O Mais Sono 6 ele tem um problema crônico nos botões de ganho, lá em cima, ali do menu. São os botõezinhos redondinhos. Quando passa por muito tempo, quando o aparelho é muito usado, eles racham, quebram. Certo? Racham, literalmente. Então, a primeira coisa que dá para você ver é um botão rachado, cara. Aí você pede para olhar assim, passa a câmera aí em frente aos botões de ganho para dar uma olhadinha, né? Já, já tem até os Então, assim, macetes, né? já, cara, né? Assim, dá para você visualizar, por exemplo, sombra na mancha na imagem do Sim. transitor. Dá para você ver, doutor. Daqui eu consigo ver de boa. Eu que não sou médico, eu já consigo visualizar quando tem aquele risquinho ali. Então, assim, se tiver risquinho, tiver alguma mancha, não, porque assim, muitos falam assim, ó, não, mas isso não atrapalha em nada, não, é só uma manchinha. Ora, meu amigo, hoje não atrapalha, mas amanhã vai atrapalhar e você vai perder tempo, dinheiro e dor de cabeça para mandar consertar, não, porque cristal quebrado é igual a música da calcinha preta. Não cola jamais. Não, não tem essa. Então, o problema na sonda com cristal, cara, perdeu, já era. Prejuízo grande. Lá vai você ter que gastar 5, 10 mil reais para comprar outra sonda. Tá? Então, a primeira forma de você avaliar, inspecionar, né, de forma online, é pedir uma videoconferência. A segunda opção, se você não puder fazer a videoconferência no horário que a pessoa estiver lá disponível, você pode contratar uma empresa naquela região. Tem várias opções, né? Você contrata uma empresa que faz manutenção em equipamentos médicos. Tem um monte, principalmente em capital, só o que tem. Você contrata um técnico, o técnico vai lá e faz a avaliação técnica. Faz as fotos, os vídeos, analisa se a máquina está funcionando tudo direitinho. Eu já recebi vários técnicos aqui no meu escritório. Às vezes, quando eu tinha máquina aqui, às vezes, os caras vinham aqui olhar a pedido do médico de outra cidade. Então, é isso que também você pode fazer, porque aí você vai ter um laudozão, chibata Sim, mesmo, a gente fala aqui. exatamente. Não, muito bom saber. Então, você pode fazer pelo método online e até contratar uma empresa para ir presencialmente lá e fazer a vistoria na máquina, né? Exatamente. Né? Então, tem a terceira forma, que é você chamando algum colega, algum amigo na região, que mora naquela região, para ir lá ver a máquina também. Né? É um suporte que você tem de uma pessoa, tem um amigo radiologista, dá uma olhadinha lá na máquina, ver se ela está funcionando. Então, você tem essas opções de poder inspecionar de forma online, de longe. Se for de perto, é o que a gente acabou de falar aqui, dar uma olhada nos botões,
analisar se tem mancha nas ondas, né? Se a máquina tá... um detalhe muito legal que a gente passou despercebido. Voltando aqui. Primeira coisa que você deve olhar na máquina, se ela tem número de série. Número de série. Primeira coisa, número de série. Toda máquina lá atrás tem um adesivozinho que consta o número de série da máquina e o ano de fabricação. Todas as máquinas, de todos os fabricantes têm isso. É como se fosse o chassi do carro, a placa do carro, não é? Pronto. E aí o que é que acontece nos portáteis? A criminalidade, eles pegam, importam esses aparelhos, só Deus sabe de onde, entra aqui no Brasil de forma irregular, não tem registro de Anvisa, é fruto de escambo, sei lá qual crime que pode ser questionado aí. E aí comercializam isso aí no Mercado Livre, tem demais, cuidado, muito, muito perigoso o Mercado Livre. Eles comercializam em todo que é canto. Então, quando você pegar uma máquina e analisar ali, gostou do produto, pede para ver esse número de série. Se tiver, tu pega aquele número de série, entra em contato com o fabricante, telefone bem rapidinho e confira se aquela máquina foi produzida exatamente aqui, no ano tal, como está lá demonstrando. E se não tiver o adesivo, eu não recomendo que compre. Porque você não sabe. É como se você estivesse comprando um carro sem placa, um chassi adulterado. Você não sabe qual a procedência do produto, doutor. Sim, perfeito. Estou anotando até que essas dicas aqui. Anota, porque elas são dicas valiosíssimas, viu, meu amigo? E é possível fazer neste mercado aí de seminovos e usados, é possível fazer um test drive no aparelho? Claro que vai ter a limitação da distância de onde você está negociando, mas vamos supor, assim, grandes centros, às vezes isso fica mais fácil, né? É possível, cara. Muitas vezes tem médicos que preferem ir pessoalmente, fazer o test drive, independente de ser em outro estado. Eles pegam o avião, baratinho. Tem médico que tem milhas aí, o cartão de crédito do médico tem milhas e ele vai lá rapidinho, né? Eu estou vendendo agora uma máquina que está aqui em Fortaleza, um portátil, até para uma veterinária. Ela mora lá em Curitiba, se eu não me engano. Eu até brinquei, doutora, vem aqui a Fortaleza, passar o final de semana, curtir as praias e tudo mais, comer um camarão, curtir Fortaleza, e depois você pega a máquina e vai embora, né? Então, muitos preferem também fazer isso, de ir pessoalmente, cara. É a única forma. Porque, assim, a questão do test drive é super simples. Você marca com o dono da máquina, vai lá e faz o test drive de boa. Assim, essa parte é super tranquila. Não tem muito segredo, não. Dá para fazer assim. Eu recomendo que faça. Não compre sem um test drive. Eu também recomendaria, porque, assim, igual a gente comentou no início, né? É um investimento que não é baixo. É o que vai te dar retorno. Então, você se adaptar ao aparelho, você gostar do aparelho, você precisa testar ele. E aí já resolve aquele problema da inspeção, né? Que você já vai na região, vai inspecionar o aparelho. E claro que você pode fazer antes online para já ter certeza que o aparelho está em ordem. Aí vai retirar e testar, né? O test drive eu acho que ele é fundamental porque a gente está falando aí de um grande investimento, né? Fundamental, doutor. E assim, às vezes, por exemplo, eu tenho uma cliente radiologista, a doutora Juliana, de São Paulo. A vida dela foi mexendo no Apple, da Toshiba. Ela só gosta daquele aparelho. E aí, ela foi trabalhar numa clínica que lá só tinha GE. E ela disse, Diego, eu não estou gostando dos aparelhos. Era um Voluson, meu amigo, um aparelho top da GE. Ela não gostava. E tá tudo bem, não é porque o Voluson é ruim. Porque ela é acostumada com aquele aparelho, com aquela imagem, com aqueles botões, com aqueles comandos, cara. E aí, se você for atraído para comprar um aparelho só pelo preço e não se atentou a esses detalhes do costume diário, cara, a dor de cabeça é imensa. Né? É imensa. Doutor, eu juro para você, eu tenho várias histórias dessas. Várias. Eu posso passar aqui a noite toda te contando, dando nomes de médicos que compraram o produto, passou um mês, teve que vender porque não curtiu. Né? Porque já era acostumado com a coisa. E às vezes, cara, assim, eu boto culpa no vendedor mesmo, porque eu fui vendedor. O vendedor, às vezes, ele mete o carro na frente dos bois, porque ele fica tão doido para querer bater a meta, tão doido para vender, cara, que ele esquece de fazer perguntas, porque um bom vendedor é um bom perguntador. Então, porque se ele tivesse perguntado para a médica qual era o aparelho que ela usava antes, quantos anos, quanto tempo ela usou aquele aparelho? Se você fala, 10 anos eu trabalho com voz, macho,
não vai inventar outra coisa, ela não vai se adaptar. Sim. Entendeu? Então é só isso. Então, assim, como a gente não pode esperar isso dos outros, doutor, é ótimo para alertar vocês, médicos, para poder ter esse cuidado mesmo, sabe? Assim, é aquela história, o que é que eu preciso, como é que dá para mim, o que vai ficar melhor para mim. Tem que ser dessa forma, né? Uhum. Deixa eu dar só a última dica da dica 4, da inspecionar o aparelho, que eu esqueci de falar, que é também sobre alienação fiduciária ou alienação de algum processo. Por quê? Porque, às vezes, você vai comprar o aparelho de ultrassom de uma clínica, por exemplo, os sócios brigaram, muito comuns, e aí o outro ficou com a parte da clínica, o outro ficou com a parte. Então, um ficou com a máquina, o outro ficou com a DO, o outro ficou com... Enfim, cada um ficou com uma máquina, né? E aí, cara, esses sócios estão brigando, por exemplo, na via judicial. Se eles estiverem brigando na via judicial, aqueles bens que estão em discussão na via judicial, eles não podem ser comercializados. Por quê? Porque eles estão bloqueados para ser distribuído no final do processo. Sim. E o que é que acontece? Às vezes o cara, o mala, né? Porque assim, não tem nada escrito na testa que o cara é honesto, né? Pode ser médico, vendedor, quem for. Ele vai lá e vende o bem. E a pessoa que compra ali a máquina não faz nenhum contrato, é outro erro, isso aí é outro bate-papo que a gente poderia ter depois. Não faz nenhum contrato, né? Compra ali, faz o Pix na hora, na doida, porque não tem que fazer aquela coisa louca, faz o Pix, e aí quando vê, depois de 15 dias, um mês, chega uma decisão lá na casa dele, manda ele devolver o bem, porque não poderia ter sido vendido, né? Por quê? Porque, você comprou um bem que estava alienado. A mesma coisa acontece, doutor, também. Por isso que nos meus contratos, eu pergunto qual é o estado civil, né? E qual é o regime de casamento. Porque é o seguinte, cara, às vezes o médico está divorciando e todos aqueles bens ali estão no CPF dele, por exemplo. Está no CPF dele, é dele, da mulher dele, morreu. Entendeu? E aí, na hora da divisão dos bens, é a mesma coisa. O cara vai vender um produto que não é dele, é da mulher dele. E aí, doutor, você que entregou 70 mil reais na mão do cara, você vai perder, meu amigo. Até o médico te devolver esse dinheiro de novo, já era. Você já teve muito caso assim de cliente? Já vi uns 3 casos, assim. Já vi 3 casos. E como é que você evita isso? Boa. Como é que se evita isso? Presta atenção. Fazendo um contrato de compra e venda. E lá no contrato de compra e venda tem que ter uma cláusula falando sobre sobre a alienação do bem. E dizendo assim, que o vendedor, proprietário atual desta máquina, declara que a máquina tal, número série tal, não tem nenhum tipo de gravame, nenhum bloqueio judicial. Pronto. Perfeito. Porque quando você faz o contrato e ambos assinam ele dizendo isso, você comprou de boa fé, meu amigo. Você não comprou sabendo que a máquina estava alienada. Então, mesmo que o juiz receba o pedido lá da outra parte para mandar trazer o bem de volta para dentro do processo, o juiz vai dizer assim, opa, peraí, calma. Tem uma cláusula aqui dizendo que ele comprou aqui de boa fé. Ele não sabia, o cara declarou que o bem não estava alienado. Então, eu não posso fazer isso, não. Você que se vire com ele aí numa ação autônoma de indenização e tudo mais. Morreu. Entendeu? Então, assim, você se livra dessas dores de cabeça quando você faz um contrato de compra e venda. Tá? E aí, lá no contrato, você coloca essa cláusula. Não só essa cláusula, mas várias outras cláusulas aí de segurança para você não ter dor de cabeça. E essa cláusula da alienação fiduciária, cara, é a dica de ouro de hoje. É para você não comprar nada que esteja alienado. Porque só o que tem é o pessoal desfazendo das coisas sem poder defender. Olha só. Já tá anotado aqui também. Depois eu vou passar o resumo aqui no final dessas dicas aí. Foram 5 dicas, mas dentro das 5 dicas tem várias outras dicas, né? E assim, doutor, tem muita coisa, cara, pra gente falar. Às vezes eu vou jogando ali conteúdo na Focomed também, porque, assim, é muita informação, é muita coisa que está além da venda, né? Porque, assim, vender é beleza, eu vendo aqui, tranquilo, chego aqui, Mas não é só vender, né? A gente tem outros detalhes que tem que ser responsabilizado, tem que ficar alinhado, tem que ficar bom para todo mundo, né? Sim, perfeito. E aí a quinta dica que vai falar da realidade do mercado de ultrassom usado. Pronto.
Essa dica aí, ela pincelou um pouco ali na quarta, né? Sobre a questão que como é um mercado muito solto, um mercado Sim. livre, né? Já está dizendo, é um mercado livre, né? Então qualquer pessoa pode chegar, pode anunciar, e para você ter essa segurança de mercado, é preciso você fazer todo aquele deverzinho de casa lá do começo que a gente falou, né? Fazer um bom planejamento, saber qual tipo de produto, onde procurar, como investigar, porque aí quando você chegar hoje no mercado, as coisas elas vão mudando naturalmente. Então, o preço, por exemplo, do seminovo, ele é instituído de acordo com o preço do novo. Então, se o preço agora do novo aumentou, naturalmente os usados também vão aumentar. Uhum. Então, essa volatilidade do mercado dos usados, ela é muito cruel, sabe? Ela é muito cruel porque se você não estiver atento, você pode perder dinheiro, pode comprar coisas que estão acima do mercado, né? Porque assim, eu vi uma vez um médico colocou um aparelho, ele colocou assim, um preço bem caro. Eu disse, doutor, de onde é que tu tirou a ideia desse valor? Eu disse, não, porque eu vi lá no LX, o cara vendendo esse mesmo aparelho aqui, eu também vou colocar o meu assim. Eu disse, não, mas calma aí. Vamos lá, calma aí. O LX ele não é a referência master de precificação, não. E outra coisa, uma coisa é você anunciar por aquele valor e outra coisa é você vender por aquele valor. São duas coisas diferentes, né? E assim, a gente está falando de produto usado. O esquema da conversa, da lábia, da negociação é muito grande, cara. Tem muita gente mala nesse mercado. E que sabe negociar, meu amigo. Que conhece os gatilhos mentais, que utiliza rapó, técnicas de venda. São pessoas assim, extremamente preparadas. Então, assim, o mercado ele está muito afiado. Tanto é que ele é um mercado muito fechado, o mercado de ultrassom usado. Você não vê tanta gente falando disso. Por exemplo, eu não conheço um concorrente que faça a mesma coisa que eu faço hoje. Para você ver como é tão fechado. Não tem todo mundo. Não tem, doutor. Então, assim, o que é que você precisa fazer? É realmente você tem que abrir o computador, ligar o computador e pesquisar, meu amigo. Porque é muita informação e isso pode te atrapalhar, assim, de verdade. Ô, Diego, e essa é uma forma, né, de você ir lá sozinho, pesquisar nos sites, mas existem outras formas também de você ter alguém que faça todo esse serviço para você, né, que é até o seu trabalho, né, de prestar uma consultoria, de trabalhar para quem quer tanto comprar para quem quer vender, né? Então Exatamente. você tem uma empresa que trabalha com isso, né? E daí a pessoa acaba já economizando esses itens aí, nesse sentido, ganhando mais segurança nesse processo, né? Com certeza. Eu vou fazer meu pitch de vendas aqui, doutor. Pode fazer. É só em resumo que eu entendo assim, você pode, não muito diferente de comprar um imóvel, vender um imóvel. Tem gente que às vezes, vou querer ganhar um pouco mais, mas se você não sabe todo o passo a passo para fazer a transição do bem, para analisar aquele bem, você pode cair em algumas roubadas, né? Então, eu imagino que compra de aparelho deve ser a mesma coisa. Então, às vezes você tem uma empresa que vai te assessorar em todo esse processo, né? É a mesma coisa, por exemplo, você está aqui na beira do rio e precisa chegar lá do outro lado, tá? Você tem duas opções. Você pode ir nadando no braço, dá de boa, você, sei nadar, beleza. É aquela história, eu sei vender, eu posso vender, posso comprar. Ou você pode, do lado, contratar um barco com um motorzinho super veloz, com um motorista que entende todos os caminhos ali daquele rio caudaloso, perigoso, porque o mercado é muito perigoso. E aí o cara vai te levar com segurança até o outro lado, né, do seu destino. A mesma coisa. O meu trabalho é exatamente esse. É pegar, o médico chega, Diego, eu quero vender aqui a minha máquina. Como é que eu faço? Então, o que é que eu faço? Eu pego aquela máquina, bato todas as fotos, faço todos os vídeos, faço a precificação daquele produto e eu mesmo divulgo aquela máquina no mercado. Divulgo para minha carteira de clientes, divulgo na internet, divulgo nos canais de venda. E aí, o que é que eu faço? Eu faço a peneira daquele pessoal que chega no funil. Né? Aquele vem de tudo. Bem curioso, bem proposta de troca por cabra, por carro, por moto, por terreno. E a gente faz aquela peneira ali. E aí, no final, eu entro na negociação.
A parte mais difícil eu faço, que é negociar com o cliente, né? Responder objeções, entender ali se o cara tá querendo dar uma de mala, se não tá, se tá enrolando, se não tá e tal, aquela coisa toda. Então, toda aquela negociação eu faço o fechamento e no final eu entrego para o médico só os dados da conta para ele receber o dinheiro e entregar a máquina. Então, é muito simples, é muito seguro e todo o procedimento ele acompanha. Por quê? Porque eu faço um grupo, ele e o comprador. Então, ali, tudo transparente, de forma clara, faço o contrato de compra e venda, resguardando o direito de ambas as partes, tanto do comprador quanto do vendedor. Então, e no final, a gente faz essa entrega do produto de maneira muito transparente, onde está todo mundo ciente do que é que vai acontecer. Eu divido o processo, tanto de venda quanto de compra, em 3 partes. A primeira parte é a parte do contrato, onde a gente vai dar validade jurídica ao negócio. A segunda parte é a parte do pagamento. E a terceira e última é o frete, é onde vai transportar a máquina, que também precisa de uma orientação de um especialista. Porque é aí que está a dor de cabeça de muita gente. As pessoas acham que transportar uma máquina de ultrassom é só chegar lá no aeroporto e preencher uma declaração de conteúdo, quando na verdade não é. Você tem que emitir uma nota fiscal, mano. E não é qualquer nota fiscal, porque se bobear você é taxado pela Cefaz aí do seu estado. Então, por isso que é importante a presença de um profissional que entenda toda essa jornada de compra ou de venda do cliente e que possa te assessorar, segurar literalmente na tua mão para não acontecer nada de ruim. Sim, perfeito, excelente. Então é o que você falou, né? Você pode ir nadando no braço, percorrer o caminho mais longo ou pegar um atalho e ir para o caminho mais fácil, né? Exatamente. Que é um pouco da proposta do curso MSKD também, né? A pessoa pode seguir o caminho, vou aprender tudo sozinho, procurar os livros, todos os artigos, ou pegar algo já sedimentado. Excelente, notei as dicas todas aqui. Então, ó, primeira coisa, vai comprar de alguém na internet, de alguma empresa, checa lá no Reclame Aqui, no Jus Brasil, se tem algum processo, né? E pedir o número de série do aparelho, porque existe muitos aparelhos que chegam sem o número de série, sem uma procedência, né? E isso depois pode ser um complicador. E uma questão aqui muito importante, ver se esse aparelho não está alienado, e você soluciona isso com um contrato bem feito, né? Exatamente. Se a pessoa fizesse planejamento, fizer essa investigação social do vendedor, analisar bem a máquina, fazer um bom contrato, cara, dificilmente vai ter dor de cabeça. Perfeito. 0 dor de cabeça, eu acredito. Show de bola, meu amigo. Muito obrigado pela oportunidade. E mais uma vez, obrigado aí, Diego. Obrigado você também. Tudo de bom. Até mais. Tchau.